Quando nós estamos no mundo, nós lidamos com pessoas que nós falamos uma palavra que tem dois significados, né? Ignorância. A ignorância pode ser uma pessoa ignorante, explosiva, rude, briguenta. Como a ignorância também, ela pode ser colocada uma pessoa que não tem conhecimento. Então, você põe as duas partes. Aquela pessoa é ignorante, correspondente àquele assunto, quer dizer, ele não sabe o que está falando, ele não conhece nada. E também, aquela pessoa explosiva que briga, que discute, você fala, nossa, aquela pessoa é ignorante, né? Briguenta, explosiva, qualquer coisa sai brigando, sai xingando, falando alto, né? Querendo bater em todo mundo. Quando nós trazemos essa palavra, ignorância, correspondente a Cristo, nós podemos dizer hoje que é a maioria dos evangélicos que estão no Brasil e no mundo. Somos ignorantes correspondente à palavra de Cristo, porque nós não temos o acesso à verdade, como deveríamos ter. E quando a verdade chega a nós, nós não queremos tomar posse dela. Se nós não entendemos os projetos de Deus através de Cristo para nós como igreja, nenhum de nós seremos salvos. Nenhum de nós. Não adianta a gente acreditar que o reino dos céus é fácil. A Bíblia diz que desde o tempo de João Batista o reino de Deus é ganho à força. E aquele que se esforçam se apodera dela. E é com muita luta, muita batalha, que o justo herdará o reino dos céus, aonde ficará o ímpio, aonde ficará o pecador. Amém? Jesus, ele propõe para nós uma troca. Troca. Ele não barganha, ele não oferece as coisas conjuntas, ele oferece uma troca. A troca é uma decisão que você toma na sua vida, e a partir do momento que você trocou, não adianta querer se arrepender, e se arrepender não tem como voltar atrás. Amém? Chamar o Robson e a Ingrid, está por aí? Pode vir à frente aqui fazendo um favor? Fazer uma parábola, né, que estão mais fáceis aí. Então, quando Jesus ele propõe uma troca para nós, as pessoas não estão entendendo que a troca não tem como andar os dois juntos. É troca, trocou, acabou. A decisão é sua. Você vai tomar a sua decisão, se você quer trocar ou não. O livre-arbítrio ele te deu, amém? Vamos lá. Robson, você é casado com a Ingrid de quanto tempo? 10 anos, quase 9 anos. Quantos anos são casados? 9 anos. 9 anos. É uma parábola. Se você chegasse alguém, não vou trazer nenhuma irmã aqui, porque é só uma parábola. Chegasse alguém e falar, Robson, quer trocar a sua esposa por essa outra mulher aqui? Não. Ingrid, você quer trocar o Robson por esse outro homem aqui? Não. Então, eles tiveram uma opção da troca, amém? Não quiseram trocar, amém? Então, a partir do momento que você não quer trocar, você tem ciência que você vai viver o resto da vida só com a Ingrid. Isso mesmo. Você tem ciência que a partir do momento que você não quis trocar, você vai viver o resto da sua vida com o Robson. Isso mesmo. Tem certeza que não quer trocar por essa aqui? Certeza. Não quero. Não quer trocar por esse aqui? Não quero não. A opção da troca foi dada. Eles não querem trocar, amém? Então, se eles não querem trocar, ele está ciente que vai viver o resto da vida com ela, amém? E se ele não quis trocar, ela não quis trocar, vai viver o resto da vida, amém? Aí imagina se ele fala para nós o seguinte: posso ficar com as duas? Posso ficar com as duas? E aí? Funciona assim? Aí ela fala, eu não quero trocar, mas posso ficar com os dois? Eu não quero trocar, mas eu posso ficar com os dois. E aí? Vai dar certo? Tá certo essa escolha dela? Tá certo a escolha dele? Ficar com os dois não pode, ficar com as duas não pode. Ou é a Ingrid ou troca, ou é o Robson ou troca. O que você quer fazer? Quero Ingrid. O que você vai fazer? Vou ficar com o Robson. Maravilha, estão decididos? Posso perguntar? Universitários do que ajuda? Posso perguntar? Quer ficar com a Ingrid? Sim. Quer ficar com o Robson? Sim, com certeza. Tenta entender a parábola. Ela quer ficar com o Robson e o Robson quer ficar com ela. Então é uma escolha que eles decidiram, amém? Então ele tem ciência que vai ficar o resto da vida com ela, e ela tem ciência que vai ficar o resto da vida com ele, amém? Talvez sugerir a opção de ficar o Robson com as duas, ou a Ingrid com os dois. Essa opção é aceita? Não. Dentro do relacionamento é aceito? Não vai dar certo, amém? Então guarde bem essa frase. A opção dos dois ou das duas não tem como, amém? Deus abençoe.
Agora, quando nós abrimos o coração para Cristo, Ele te oferece uma troca. E da mesma maneira a escolha é sua. Só que Ele não está dizendo para trocar de mulher, trocar de filho, trocar de marido, trocar de patrão, trocar de emprego, trocar de trabalho. Ele está dizendo para você trocar de vida. Aleluia. Trocar de vida. Trocar essa vida que você vive neste mundo pecaminosa, uma vida iníqua, uma vida de maldade, de transgressão, regalando e satisfazendo a carne. Uma vida neste mundo que te leva para a destruição, para a fome, para a miséria, para o divórcio, para o casamento destruído, filhos perdidos, maridos perdidos, esposas perdidas, guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, fome, tsunami, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. Amém? Amém. Ele fala: você quer trocar essa vida para morar com Cristo? Quem quer, fala amém. Entende a palavra troca. As duas não tem como. E hoje o povo quer morar com o reino de Deus, mas não quer trocar essa vida. E as duas Deus não aceita que você tenha. Homens e mulheres te oferecem as duas vidas. Não, você pode viver do jeito que você quiser. Tem a liberalidade, tem a hipergraça. O negócio é o amor. Não importa a tua condição, teu pecado, a tua iniquidade. Jesus te ama, Ele vai te salvar. Não, não. Se você não abrir mão desta vida, você não toma posse da vida vindoura. As duas não tem como. Não tem como o Robson ficar com duas. Não tem como a Ingrid ficar com duas. Não vai dar certo. Ou ele fica com a Ingrid ou troca. Ou ela fica com o Robson ou troca. As duas não tem como. E Jesus fala na palavra que as duas vidas não tem como você viver. Ou é uma ou é outra. Aleluia. E a escolha é sua. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 21. Veja uma nova vida que Jesus te oferece. Apocalipse 21, versículo 1. É o livro mais difícil, né, da Bíblia, é igual Gênesis. É o mais difícil de achar. Gênesis é o primeiro e Apocalipse é o último. Acharam? Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus, com os homens Deus habitará com ele, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com ele. Aqui começa a proposta. Aqui começa a proposta. É a mesma coisa que eu chegar para o Robson e falar: olha, essa aqui é mais bonita, essa aqui é mais charmosa, essa aqui é mais cheirosa, essa aqui é mais dengosa. Ou chegar para a Ingrid e falar: isso aqui é mais bonito, isso aqui é mais charmoso, é mais musculoso, é mais dengoso, é mais cheiroso. Quer dizer, você começa a provocar a pessoa oferecendo para ela as qualidades. Não somente uma aparência reta, somente uma visão, mas as qualidades. Jesus, ele começa a mostrar não somente o reino, mas as qualidades que ele tem. Primeiramente, ele está dizendo para você que a vida que ele te oferece, Deus vai estar com você e Deus vai estar ao teu lado, e você estará com Deus, e ele será pai e filho. Filho e pai. Então ele começa a detalhar os pontos predominantes que tem no reino dos céus. Esse mundo vai passar, vem a nova Jerusalém, a descendo do céu, adornada para seu esposo, como noiva para seu esposo, aonde Deus estará com o homem e os homens estarão com Deus. Deus estará com as mulheres e as mulheres estarão com Deus. Amém? Então ele começa a detalhar os pontos positivos da vida que ele está te oferecendo. E ele diz, no versículo 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Você pode viver nesse mundo, você que me assiste, você que está aqui. O rico pode falar: eu tenho dinheiro, eu tenho riqueza, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho uma saúde de ferro, a minha mulher é mais bonita de todas, o meu marido é o mais bonito de todos, eu tenho o melhor carro, eu tenho a melhor casa, eu tenho empresas, riquezas, eu estou tudo do bom e do melhor. Tu é pobre, frágil, nu, miserável diante da riqueza do reino que Deus te oferece. Porque você pode ter tudo nesse mundo, mas a sua vida não é perfeita. Em algum momento, em algum ponto da sua vida, você é frustrado, frustrada. Você é uma pessoa que vai ser decepcionado em qualquer momento da sua vida, da sua estrutura básica como ser humano. Mas quando nós falamos de Deus, Ele é perfeito. Ele é perfeito. O que Ele dá para nós, Ele é perfeito.
Ele vai estar conosco e nós estaremos com Ele. E Ele traz para você mais um ponto: enxugará dos olhos toda lágrima que você chorou por amor a Cristo, por amor à palavra, por amor à igreja. A incompreensão do marido, da esposa que não é cristão, a incompreensão dos filhos, do patrão, do amigo, do vizinho, que não estão na mesma fé que você, que te humilharam, que te maltrataram, que se levantaram contra ti, que te caluniaram e fizeram lágrimas escorrerem do seu rosto para você permanecer fiel ao Senhor. Mas é Ele vai enxugar as suas lágrimas, vai dar o ombro para confortar a sua cabeça. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus, para este povo aprender. Oh, glória a Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E Ele diz que nesta nova vida a morte não existirá. Vou fazer uma pergunta retórica, hipotética. Sei lá, eu não sei falar, irmão, tem quarta série, sei lá. Eu acho que hipotética, né? Porque a maioria vai falar que sim, mas não deveria. Quem tem medo de morrer aqui, fala amém. Cata a metralhadora lá, vamos ver se fica um aqui. Traz a bazuca aí, pastor Leandro. Todo mundo tem medo de morrer. Isso é fato. Morrer, a gente é cristão, morrer com Cristo é lucro, né? Mas na hora de ver o 38 na testa, ai meu Deus, agora não, Senhor. Ai, preciso buscar meu filho na escola. Ai, eu não fiz a janta para o meu marido ainda. Todo mundo tem medo de morrer. A gente que é Cristo, morrer com Cristo é lucro. Mas todos nós sabemos que naquele momento talvez não estamos preparados e nos preocupamos nem tanto por nós, mas por aqueles que nós vamos deixar meio desamparados. Mas Deus está dizendo que o reino que Ele te dá, não haverá mais a morte. Então, se não haverá a morte, faz uma reformulação. Tudo que gera morte, tira a velhice, né? Vai ficando velho e vai morrer. Mas tudo que gera morte, tudo, doenças, cânceres, tumores, assassinatos, estupros, violências, acidentes. Nossa, poderia ficar aqui a noite inteira. Todas essas coisas ruins e maus. Você algum dia já esteve viajando na estrada e de repente você viu um acidente, quando você passa vê todo mundo esmigalhado? Já aconteceu comigo uma vez. Eu vinha vindo, eu tinha uma Brasília vermelha, tinha uns 19 anos, uma Brasília vermelha. E eu vinha vindo lá do sul, eu ia com a Brasília, lá para Santa Catarina, irmão, com a bazoca. Vinha vindo. E aí aconteceu um acidente, eu fui o terceiro carro a parar. Um golzinho, aqueles gol batedeira antigo ainda, os verdinhos, naquela época, né? Que eu estou falando, coisa velha. Bateu de frente com um caminhão. De frente, cortou o carro no meio. Tinha duas crianças jogadas no mato assim. Tinha uma mulher debaixo do caminhão e o cara. Aí os braços dele estavam para fora assim. E o pessoal foi puxar para passar os carros. Conforme puxou assim, essa parte de cima descolou do corpo. Isso é um acidente. Quando cai um avião, só pega os pedaços. Tudo que gera morte, além da enfermidade, doença, sofrimento e dor, os acidentes, os assassinatos, para pensar, no reino de Deus não terá isso. Porque lá a morte já não existirá. As pessoas não conseguem quantificar o reino que Deus está te dando. Você quer viver essa vida? Você quer pular carnaval? Você quer beber? Você quer fumar? Você quer transar? Você quer usar droga? Você quer ir para balada, para o sambinha, para o pagode, para a zoeira? Para uma vida a qual Satanás está com a morte batendo a beira, te pedindo a sua alma ainda hoje, louco? Tudo que você tem juntado é a sua diversão. Para quem será? Abrindo mão de um reino gratuito a qual não haverá morte. Se não haverá morte, quer dizer que Satanás não estará lá. Não haverá estupro, nem assassinatos, não haverá acidente, não haverá câncer, tumor, doenças que consomem o ser humano vivo, apodrecendo numa cama. Ele está te propondo isso. Ele quer te dar de graça. E todo mundo quer. Mas na hora da troca, pensam duas vezes. E ele diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá nem luto, nem pranto e nem dor. Ser humano, quantifica isso, analisa isso.
não haverá luto, não vamos chorar pelos mortos, não vamos chorar pelo pai, pela mãe, pelo tio, pela tia que morreu, porque a morte não existirá, já não haverá pranto, eu não vou chorar nem pela perca, nem pelo dano, nem pelo prejuízo, nem pelo sofrimento, não haverá dor, quer dizer que não tem enfermidade, não tem doença, não tem sentimentos maus que vêm sobre as nossas vidas que nos faz sofrer a dor. Tem seres humanos que não se recuperam com a dor da perda. É perda ou é perca? Perda. Estou aprendendo aí com os professores. Tem ser humano que não supera quando perde alguém. A dor ela vem de várias maneiras. Pode ser uma dor na perna, pode ser uma dor de barriga, pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma dor de um acidente, a dor de uma cirurgia, a dor de perder um órgão. Quantas pessoas ficam com diabetes, né? Amputa a perna, braço, sofre um acidente, perde uma perna, um braço. A dor vem de várias maneiras. Mas a Deus está dizendo que lá não haverá mais pranto e nem dor. Pranto é quando uma pessoa chega no limite da sua estrutura física e mental como ser humano. Não é um choro, é um pranto que derruba, leva para a depressão. A pessoa pensa em desistir da vida, ela acha que não tem mais jeito, não consegue mais olhar para frente, olhar para os próximos dias, achando uma perspectiva de vida, e não haverá mais dor. O ser humano hoje ele é consumido pela dor, do sofrimento, da tristeza, da angústia, da injustiça que nós vivemos nos dias de hoje. Você entende o que Jesus está te propondo? E ele diz: porque as primeiras coisas já se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e são verdadeiras. Bate palmas para Jesus. Amém? Amém? Não é o pastor Gregorucci, não é o pastor Alan que está te prometendo, é Jesus, é Deus. E Deus fala: olha, escreve essas palavras, porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras, e eu vou cumprir essa palavra na vida daqueles que forem fiéis a mim. Então ele está dizendo para mim, para você claramente, no versículo 5: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será como filhos e filhas, para a glória do Pai. Bate palmas para Jesus. Glórias a Deus. Para analisar meia dúzia de palavras que Deus colocando a base do reino. Eu tenho muitas outras. Não haverá morte, não haverá pranto, não haverá luto, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá droga, assassinato, estupro, violência, maldade. É tudo que assola e assombra a raça humana hoje. Não haverá nada disso mais nesse paraíso. Ele dará de graça dessa fonte da água da vida. Amém? Mas para isso ele pede uma troca. E aí, aonde a maioria hoje está perdendo a salvação, está perdendo esse reino, dentro da igreja. Os que estão fora não precisamos nem falar, não aceitam Cristo e por si só já estão julgados e condenados. Os que estão dentro estão buscando querer viver essa vida que Cristo tem, mas não querem abrir mão desta vida que tem aqui. E Jesus vai mostrar a você na palavra que não tem como, porque se você não abrir mão dessa vida, você não toma posse da vida vindoura. Olha o que a palavra diz em Mateus 10, Mateus capítulo 10, para a gente aprender mais com a palavra do nosso Deus. 10:39, Mateus capítulo 10, versículo 39. Quem acha a sua vida, perde-a. Quem toda vida perde a vida por minha causa achar, bate palmas para Jesus. Não tem como. Não caia numa ilusão.
Você chega no velório de um bandido, de um estuprador, de um assassino, ele está lá sendo velado, o corpo está lá, e o pessoal está dizendo, descansou, está no céu, foi morar com Deus. Não descansou, não está no céu, não foi morar com Deus, está no inferno, e vai ter uma tribulação pior do que aqui, numa eternidade atormentado por Satanás e os seus demônios, num lago de fogo e enxofre. Por quê? Não abriu mão deste mundo para tomar posse da vida vindoura. Não abriu mão desta vida para tomar posse da vida vindoura. Quem vive e se arregala nessa vida perde a salvação. As duas não tem como. Olha o que a palavra está dizendo: quem acha a sua vida perde-a. É muito simples entender. Quem curte essa vida pecaminosa, quem curte o pecado do mundo, quem curte, se acha, se identifica. Nossa, eu conheci o funk, é a minha cara. Ai, eu conheci o pagode, é a minha cara. Eu conheci o rock, é a minha cara. Ai, eu tinha aquela visão de namorar um menino só, mas eu conheci vários caras, é a minha cara. Eu tinha uma visão de namorar uma menina só, mas eu conheci várias minas. A filha tá andando, tô na micareta. Está tomando posse dessa vida, está perdendo a vida vindoura. Não tem como ter as duas. Ou abre a mão dessa, ou abre a mão da outra. A escolha tem que ser feita. Eu já fiz a minha. Você que me assiste já fez a sua? Então ele está dizendo, quem acha a sua vida neste mundo, quem se identifica com esse mundo. Chegou o carnaval, nossa, eu não vejo a hora de chegar o carnaval, eu me divirto no carnaval. O carnaval, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo bêbado, drogado. No carnaval vale tudo. No carnaval eu faço coisas que até Deus duvida, que ninguém pode saber, se não já viu. Se identifica, se acha, se sente bem, se sente em casa com essa vida, e está perdendo a vida vindoura. As duas vidas não tem como. Se você quer o céu, abre mão dessa vida. Se você quer essa vida, você está abrindo mão do reino de Deus. E o que essa vida tem de bom para você? O que essa vida tem de bom para nós? Vivemos na fome, na miséria, na dor, na depressão, na turbulência, no medo de assalto, de roubo, de assassinatos, usurpados e roubados pelos políticos, pelas ordens mundiais. O que nós temos de bom dessa vida, irmãos? Viver para trabalhar, para se sustentar, e olha lá. Não temos tempo mais para os filhos, não temos tempo para as filhas, não temos tempo para o marido, não temos tempo para a esposa. A família está se autodestruindo e a gente acha que está curtindo a vida. As meninas namorando com um, ficando com um, com outro, está trazendo uma bagagem gigantesca sobre as costas dela, com essas imagens na internet. Amanhã, quando ela querer casar, querer ter um marido, nenhum homem vai querer ficar com ela, porque homem para ficar tem, mas homem para casar não é trouxa, ele não é bobo. De casar com uma mulher rodada. Ninguém está falando do passado, mas você tem que entender que nem a pessoa fala para mim, pastor, roupa não forma caráter. Sim, mas o seu caráter mostra para nós o tipo de roupa que você usa. Homem para ficar, a menina arruma um monte, mas para casar o cara não quer pegar uma mulher rodada, frustrada de vários outros relacionamentos, porque sabe que vai ter problema. Assim vice-versa também, uma mulher não vai querer pegar um homem rodado, um homem da balada, um homem da zoeira, para ter um relacionamento sério, sabendo que o homem não quer nada sério. Nós estamos trazendo uma bagagem que vai destruir a nossa própria vida na nossa velhice. Quando eu falo para você, o nosso caráter, Satanás forma na juventude. Se você chegar para uma pessoa de 60 anos, falar, você fuma, fumo, você bebe, bebe, você fuma maconha, fumo, e você aprendeu quando? Na adolescência. Se não abrimos mão deste mundo, nós não teremos posse do mundo vindouro. Se não abrir mão dos pecados deste mundo, nós não tomaremos posse do mundo vindouro. Viver o pecado neste mundo não deixa com que a gente herda o reino de Deus. Jesus está dando para mim e para você a escolha. Escolhe, as duas não tem como. Você pode se enganar, acreditar que você pode ter as duas. Ou um falso profeta usado por Satanás, que vai para o inferno, ficar nas labaredas do fogo e vai levar todo mundo junto. Pode dizer que pode, mas a palavra está dizendo
que não. Ou é uma coisa ou é outra. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 16, 25 agora. Vamos lá. Igreja, não se deixe enganar, igreja. A escolha tem que ser feita. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perde-a. Amém? Amém? Você entende o que Jesus está dizendo? Quantas pessoas no dia do 666, do anticristo, que está todo mundo falando que é o novo Papa, está todo mundo antecipando as coisas aí, acontecendo, e vai cair tudo por terra, porque no tempo certo Deus vai mostrar quem é. Quantas pessoas vão salvar a sua vida para não morrer por amor a Cristo, mas vão perder a vida eterna? Estamos preparados como igreja? Estamos preparados realmente para morrer por amor a Cristo? E então ele está dizendo para nós: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perde-a, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, achar. O que é perder a vida? Tem dois sentidos. Dá um tiro, alguém dá um tiro em você, morreu, perdeu a vida. Mas também ele tem outro sentido. Alguém chega para você e fala assim: você virou crente, virei. Ai, você não vai mais para balada, não bebe, não bagunça, não sai. Você está perdendo a sua vida. Tem esse sentido ou não tem? Tem ou não tem? Nossa, você é tão bonito, tão jovem. Quantos anos você tem? 18. Ai, você não namora, não paquera, não vai pro baile. Não, sou cristão, tem ninguém. Nossa, menino, você é tão bonito, tão charmoso. Você está perdendo a tua vida. Nossa, menina, quantos anos você tem? 19, 15. Ai, você não namora, não sai, não fica com ninguém. Eu vejo aí, você vai para casa para a igreja com essa Bíblia na mão. Você está perdendo a vida, você está perdendo as coisas boas da vida. Então, quando se fala em perder vida, tem dois sentidos. Pode perder com um tiro, alguém matando por amor a Cristo, ou perder a vida quando você abre mão dos pecados lá de fora. Para o mundo você está perdendo, mas para Cristo e para você está ganhando. Porque nós não perdemos com Cristo, só ganhamos. Bate palmas para Jesus, aleluia. Aleluias! Para o mundo, vai dizer que nós estamos perdendo a vida, como Deus usou a cooperadora Priscila, usou o Robson agora há pouco para falar. Pensam que o crente é borocrochô, o crente só murmura, o crente fica de cabeça baixa. É mesmo, né? Até que tem um monte aí, que essa última geração de evangélicos, a maioria é assim. Mas o crente verdadeiro, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele está fortalecido em Deus. Nós não estamos perdendo nada, deixando de fumar, de beber, de adulterar, de fornicar, de pular carnaval. Nós não estamos perdendo nada, porque nós estamos abrindo mão do pecado, abrindo mão das trevas, mas nós estamos ganhando a vida vindoura. Nós estamos ganhando o reino de Deus. Não é uma perca, é uma troca, é uma decisão, é uma atitude que nós temos que tomar. Perder é quando alguém tira de nós, alguém arranca de nós, e eu não estou sendo usurpado, tirado desta vida. Jesus me dá a opção, e a opção é minha escolha. Então eu não perco, eu troco. Quem está perdendo é o que estão no mundo, que ainda infelizmente não conhecem a Cristo, não conhecem a Jesus. Eles estão perdendo. Nós não estamos perdendo. Nós escolhemos e fizemos uma troca. E no final nós vamos ver quem perdeu e quem ganhou com essa troca. Amém, igreja? João capítulo 12, versículo 25. João 12, 25. Quem ama a sua vida, entende o que Jesus está dizendo, igreja? As pessoas amam a vida deste mundo. As pessoas amam a bebida. Elas amam a droga. Outras amam a prostituição. Os políticos amam a corrupção. Os poderosos amam oprimir o pobre. Usurpam os seus salários. Os poderosos oprimem até a alimentação do pobre, que a cada dia mais a alimentação está mudando. Já a gente está comendo só coisas parecidas e que não são mais, que agora é tipo calabresa, é tipo isso, é tipo aquilo. Quer dizer, chocolate, tipo chocolate, porque o chocolate não tem cacau, não tem chocolate, é tipo chocolate.
pessoas amam o carnaval. Os jovens caem na ilusão de olhar na escola os amiguinhos se divertindo, as amiguinhas se divertindo, regalando, curtindo, bagunçando, zoando, amando essas vidas. Isso é uma ilusão, é um caminho sem volta para muitos, um caminho falso, um caminho enganoso. Jesus está dizendo claramente para nós: as pessoas amam a vida neste mundo, elas amam esse mundo, elas amam a maldade, elas amam a corrupção. Por que que existe corrupção? Porque é um sistema que, se nós não abrirmos os olhos, a gente faz parte desse sistema. Imagina, você vai tirar uma habilitação, você não consegue tirar, e alguém fala para você, ó, se você pagar R$1.000, a habilitação sai, você não precisa nem fazer o curso. Você fala, vou fazer. Olha aí você alimentando a corrupção. Olha, eu estou precisando que o meu documento saia. Ó, se você pagar uma graninha, eu tenho um jeitinho lá para sair. Você está alimentando a corrupção. Você está fazendo parte da vida deste mundo. Quem ama a vida neste mundo, quem ama os pecados do mundo, quem ama as iniquidades do mundo, quem não consegue viver sem as coisas do mundo, perde a vida eterna. E não é eu que digo, é a palavra. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida? Para a vida? Vida eterna. Apocalipse 21, versículo 1 em diante. Novo céu, nova terra, a nova Jerusalém, que desce do céu adornada como noiva para o seu esposo, aonde Deus estará conosco e nós estaremos com Deus, e Ele enxugará dos olhos a nossa lágrima. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, nem a morte, nem sofrimento, porque Deus estará conosco e nós estaremos com Ele. É essa vida que Jesus está te dando, mas você tem que abrir mão dessa aqui deste mundo. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus. Amém, igreja? Então a palavra está sendo clara. Quem ama a sua vida neste mundo, perde-a. Mas aquele que odiar a vida não é odiar as pessoas, não é odiar, é odiar o pecado. Eu odeio a cachaça, eu não odeio quem usa cachaça, eu quero ganhar para Jesus. Eu odeio a cachaça, eu odeio o cigarro, eu odeio a bebida, eu odeio a droga, eu odeio o carnaval, eu odeio tudo aquilo que é manipulado pelo diabo e que gera o pecado, que leva as almas para o inferno, destrói a nossa família, o nosso lar e está destruindo a raça humana. É esse ódio, não das pessoas que praticam isso, porque outrora também nós praticávamos. E ele diz: mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservar-la para a vida eterna. As duas vidas não tem como viver. Não tem como viver. Por que essa palavra ela encaixa nos dias de hoje? Porque, primeiramente, legalização de pecado. A legalização de pecado ela está em alta dentro das igrejas. Aquilo que era pecado há 10, 20, 30, 40 anos atrás já não é mais. Faz parte do cotidiano, é legalização do pecado. A liberalidade quer dizer, não importa do jeito que você está, venha como está, fica como está, morre como está e vai para o inferno como está. Entende? A hipergraça é a aceitação das pessoas com seus pecados envolvidos com a obra de Deus. É o profano e o santo. Não tem como você ter uma estrutura chamada hipergraça, dizendo que o amor de Deus supera. Pode vir um homossexual para a igreja, não tem problema nenhum, vai se membrar, vai fazer parte com a gente, não tem problema. Mas quando ele falar, eu quero ir para o reino de Deus, ele vai ter que abrir mão da homossexualidade, porque Deus não fez assim, e esse ato homossexual faz parte dessa vida, deste mundo. Ou ele abre mão, ou ele não tem salvação. Entende, igreja? Aí cria-se os movimentos da inclusão. O que é a inclusão? Vamos incluir os homossexuais. Vamos incluir na igreja. Mas no reino dos céus, sendo homossexual, biblicamente não entra. Lá eles dizem que entra. A hipergraça tolera tudo. Pode fazer o que for, separa a casa, namora, adultera, beija, abraça, experimenta antes de casar, pratica todo tipo de pecado. Irmão, quem vê eu pregando, hoje... Quem vê eu pregando fala, esse cara é um Jurássico Park mesmo. Esse cara deve ter uns 600 mil anos. Quem vê eu pregando fala, esse cara aí nasceu quando, irmão? Ele deve estar numa capa, ele deve ser aquele vovozinho de 505, o Benjamin Button, né? Ele está rejuvenescendo. Porque a palavra que esse homem está pregando, se ele pregasse há uns 500 anos atrás, dava certo. Aonde ele vai achar um ser humano que vai deixar essas coisas?
Só que você tem que entender que essa palavra foi escrita há 2000 anos. E nem por isso ela só funcionou naquela época, porque passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Eu só tenho 53 anos. Os tempos são o mesmo, meu irmão. O tempo moderniza, as coisas se atualizam, o pecado agora viraliza na internet, né? A cada vez mais rápido, mas a regra para entrar no reino de Deus é a mesma. Varão, os pecados são os mesmos, só que numa magnitude maior. Só isso, numa magnitude maior. Você quer ver? Não vamos longe. Vamos falar. Quem conheceu a sua avó aí, fala amém. Você chegou algum dia a ouvir a sua avó de como ela namorou com seu avô? Ouviu? Era esse namoro de hoje? Era? Sua avó vai falar, olha, demorou quase 2 anos para pegar na mão. Você acha que eles estavam perdendo a vida? Não. Hoje você não precisa nem namorar para pegar nem na mão. A mão que mão? Vou pegar tua mão, sai fora. 10 minutos, adivinha? Entende como o pecado está acelerando rápido? Então isso acende um alerta. Se o pecado ele está acelerando rápido, é porque está chegando a vinda de quem? Eu estava vendo uma matéria, tá? Não sei se é verdade, mas eu vi a matéria, achei interessante. Até 1700 e pouco, tinha 2 bilhões de pessoas. 1700 e pouco, 2 bilhões de pessoas. Em 200 anos, nós somos 8 bilhões. E diz que nos próximos 25 anos seremos 10 bilhões, 2 bilhões a mais de pessoas. Será que você não entende a magnitude do crescimento? O mundo não vai suportar, a estrutura não vai suportar. Você que não vê que nós estamos num cenário a qual Cristo, a qual momento aparece, você está pronto? Ele vai falar assim, vem cá para a vida vindoura. Aí você fala, peraí, eu não abri mão nem dessa aqui, como é que eu vou ter a próxima? Então a escolha de você abrir mão dessa vida para ter a salvação é quando você entra numa igreja, Deus toca no seu coração e ser membro daquela igreja. Você faz parte daquela família, faz parte daquele apreço. Pastor Gregorucci, eu vim aqui, eu estou visitando, Deus tocou meu coração, eu quero me membrar. Qual é o meu passo? O seu passo agora é a gente lutar contra essa vida que você tem neste mundo, abrir mão dela para você tomar posse da vida vindoura. Você entende? Como rapidamente as coisas aceleram? O pecado é o mesmo, amém? O pecado é o mesmo. Se você olhar para o pecado, é a mesma estrutura, é a mesma base. Quando você olha lá, quem derrubou Davi? Uma mulher. Quem derrubou Sansão? Uma mulher. Quem derruba os homens no casamento? Uma mulher. Quando você traz toda a estrutura da maldade, por que as pessoas são más? Ganância, dinheiro, riqueza, Acã com a sua capa roubando as coisas. Tudo, o pecado é o mesmo. O que eu acho engraçado é assim, irmão. O pecado é o mesmo, o diabo é o mesmo, o modo operante é o mesmo. A gente tem uma Bíblia mostrando, mas a gente não enxerga. Se tivesse um pecado novo, não, é toda a mesma coisa. Porque Paulo poderia falar, Gálatas 5:19, né? Gálatas 5:19, 1 Coríntios 6:9 em diante. Ou não sabeis que aqueles que são os injustos, idólatras, os adúlteros, né? E todos os... Vamos lá, Gálatas 5:19. Bora lá. Vamos lá, filhinha. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, existe ainda, existe. Impureza, existe. Lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria. Ele podia colocar. E também os novos pecados que surgirem na geração da internet, do Steve Jobs com celular. Não poderia? Não, mas ele está há 2000 anos atrás. Apocalipse foi escrito há 2000 anos atrás e está se cumprindo agora. Mas olha o que ele fala. E coisa o quê? É muita sabedoria. Bate palmas para Jesus. Eita Deus! Amém? Agora, você que me chama de velho Jurássico Park, que fica batendo na mesma tecla, ó, briga com Paulo.
Ele diz: semelhantes a esta, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos. Quer dizer, ele está falando aquilo que ele já tinha falado. Ah, o Gregorus fica batendo na mesma tecla. Está aqui, meu irmão, ó, em verdade te digo, se converte. Está aqui, vos declaro, como já outrora vos preveni, que não, o reino, os que tais coisas, ele está dizendo, não vai herdar Apocalipse 21. Os que praticam o pecado, que fazem parte dessa vida, abre mão desses pecados, abre mão dessa vida e escolhe Apocalipse 21, versículo 1 de diante, morar com Deus a sua eternidade. Bate palmas para Jesus. Amém, igreja? Entendeu? Então não adianta nós queremos servir a Deus do nosso jeito, da nossa maneira, a gente querer escolher uma igreja que é mais fácil, que massageia o nosso ego, uma igreja que não pega no pecado, uma igreja que não nos corrige, não nos exorta, não nos repreende. A gente vai ficar ali como uma igreja falsa e não vai entrar no reino de Deus, porque o que leva a gente para o céu não é a igreja, o que leva a gente para o céu é Cristo. E o que te dá garantia de entrar no céu não é a igreja, porque a igreja é você. O que te dá garantia de entrar no reino de Deus é abrir mão dessa vida para tomar posse da vida vindoura. As duas não tem como. Ou é uma, ou é a outra. Qual que você escolheu? Não é uma troca? Não é uma troca que Deus está falando? As duas não tem como, gente. A gente não precisava nem pregar isso nos dias de hoje, se o povo aí fora pregasse a verdade. É só carro, casa, dinheiro, chavinha, rosinha, camiseta dado nó, copo com água, sal grosso. Se vocês conhecessem as Bíblias, vocês vão ver que isso aí está longe de Cristo. Cristo não faz parte disso, irmãos. Cristo está preocupado em tirar você e a sua família do pecado para salvar a sua alma, porque com o pecado Ele não salva ninguém. Com o pecado ninguém terá direito de ver a Deus. Com o pecado ninguém entrará no reino dos céus. Como Romanos 8:1 em diante diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo os prazeres e os deleites da carne, mas segundo a palavra do Espírito. Quem quer ir para o céu, fala amém. Quem fez essa escolha aí, fala amém. Já sabe do que tem que abrir mão, não sabe? Bate palmas para Jesus.